A gente está desde sexta-feira aqui, para quem tem chegado aqui com a gente, e a gente tem observado que, falando sobre Deus, a gente está falando dele na terceira pessoa, mas entendendo que ele está acima de tudo, de todos. E a gente só está falando dele na terceira pessoa para afirmar que ele é a primeira pessoa. Ele é Deus. E como nós vimos na sexta-feira, ele é Deus e controla todas as coisas. Tudo está de acordo com como Deus quer. Tudo acontece e tudo que te acontece está dentro do plano perfeito de Deus para a sua vida. Não tem nada acontecendo contigo que Deus não tenha permitido acontecer. Que Ele não esteja no controle. Que Ele já não tenha escrito no livro dele como seria o seu dia hoje. Deus já sabia desde antigamente como é que seria. Então tudo, o que está no controle de Deus? Tudo. E o que é tudo? Tudo é tudo. Então, por isso, o nosso Deus, Ele diz para você: não ande preocupado com nada. Com nada. E se você tiver com algum problema, e você vai ter, e a gente vai falar provavelmente hoje à noite um pouco sobre isso, você vai, ore, fale comigo, Deus está dizendo, fale comigo. E eu vou te mostrar o que é que eu estou fazendo na tua vida. Talvez eu mostre para você. Talvez. E nós vimos na sexta-feira que alguns de nós ficamos desesperados. Porque o nosso desespero, ele recai naquela situação de que Deus diz que todas as coisas que acontecem comigo cooperam para o meu bem. Mas tem coisas que acontecem comigo que estão acabando comigo e eu não estou vendo contribuir para o meu bem. Então a gente às vezes passa muito tempo. Por quê? Para quê? E a gente não vai obter nenhuma das respostas, nem por quê está acontecendo, nem para quê. Quando eu era adolescente, para a juventude, os meus pastores, quando pregavam, eles diziam: olha, não fique perguntando para Deus por que isso acontece contigo. Pergunte para quê. Então eu perguntava por quê, e aí eu lembrava: não pode perguntar por quê. E aí eu também não tinha as respostas dos porquês, e aí eu ia para quê? E eu também não tinha a resposta. E aí a maturidade na vida cristã, e olha que eu ainda estou caminhando nesse negócio aí, de ser crente maduro, ainda estou caminhando nisso. Mas a maturidade tem me ensinado que eu não devo perguntar para quê, eu não devo perguntar por quê. Eu tenho aprendido que se o Senhor falou assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? No versículo 29, ele diz: tornar você conforme a imagem de Cristo. Então, pela fé eu acredito. É pela fé. Porque a palavra de Deus também nos ensina que o justo viverá pela fé. Como é que o justo vive nesse mundo? E se não for pela fé, a gente fica doido. Se não for pela fé, a gente fica doente da mente. Se não for pela fé, a gente entra num desespero e nunca mais sai dele. Então, pela graça de Deus, eu aprendi que tudo que me acontece para o meu bem. E quando eu não enxergo isso, e talvez eu nunca vá enxergar isso, eu entendo que pela fé, tudo que me acontece para o meu bem. Pela fé.
Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Ontem nós vimos que o nosso Deus é Deus e nós não somos Deus. E que bom que nós não somos Deus. Porque o que é que Deus mais quer? De seus servos, de suas criaturas, e nós somos criaturas de Deus. O que é que Deus requer? Ele que é o Todo-Poderoso, o Supremo. Se tem uma pessoa com quem Deus está preocupado, eu vou usar essa palavra porque eu não tenho outra, sinceramente. Se tem uma pessoa com quem Deus está preocupado, é com Ele mesmo. Se tem um nome que Deus quer que esteja em destaque, é o dele. Deus pensa em você em segundo plano, Ele pensa primeiramente nele. Porque Ele é Deus. E se Ele pensasse em você primeiro do que Ele pensasse nele, Ele tornaria você um Deus dele. Mas às vezes a gente pensa que é Deus, e a gente quer saber de tudo, e quando tem uma coisa que a gente não sabe, a gente fica meio pinel. A gente quer saber de tudo, a gente quer que todo mundo nos ame, como deuses que a gente pensa que a gente é de vez em quando. A gente quer que todo mundo concorde com a gente, que todo mundo aceite a gente, que todo mundo ame a gente, que todo mundo dê atenção para a gente, que todo mundo dedique tempo para a gente. A gente não é Deus. E que bom que a gente não é, porque a gente não saberia administrar essas coisas. A gente não saberia administrar. Então não queira ter uma função, não queira pensar de você além do que te convém. Não tente se valorizar além do que convém. Não tente querer as coisas para você além do que te convém. Isso vai acabar mal e pode acabar com você. Então, a mocidade, quando me passou o tema, Ele é Deus e eu não sou, eles pediram para que eu então abordasse dessa maneira. Na sexta-feira, Deus no controle de todas as coisas, Ele está. Ontem, Deus, Ele é Deus e eu não sou, e que bom que eu não sou Deus. E nós não somos. E hoje, como subtema, eles colocaram que Ele é Deus e eu não sou. E o que eu sou? Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. É isso que eu sou. Você e eu somos meros instrumentos nas mãos de Deus. E você vai acabar entendendo que ser um instrumento nas mãos de Deus é algo que não é tão simples assim. Ser um instrumento nas mãos de Deus pode se tornar um caos de repente. E quando a gente não entende que a gente é um mero instrumento nas mãos de Deus, a gente meio que se frustra com a vida de crente que a gente tem. A Yara que aceitou o Cristo agora, né? A Yara, olha, muito bem-vinda à família, à comunidade cristã. E eu me lembro, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tinha 9 anos de idade, foi um dia desses. Não, pastor Bel, eu não acredito que foi um dia desse. Foi um dia desse. Eu me lembro perfeitamente. Aliás, lá vai. Eu estava brincando na rua, e quem me convidou para uma IBF? Minha sogra. Eu aceitei Cristo numa IBF. Estava brincando com outros meninos na rua. Não que eu fosse um menino de rua, mas eu estava na rua. Eu brincava o tempo todo na rua. Não tinha WhatsApp, era frustrante. E a gente inventava um monte de coisa, se arrebentava e era empolgante. Mas eu estava brincando na rua
Passam os meus, que até então eu não sabia que eles estavam me preparando para o futuro, e eles passaram, e agora meus sogros, né? Então eles passaram, ei menino, tem uma programação ali para criança. E o que é? Não, lá a gente vai ter historinha da Bíblia, lá a gente vai ter brincadeira e lá vai ter lanche. Eu estou dentro. Vai ter lanche. Estou dentro. E a gente foi. E eu tenho mais 4 irmãos, e nessa época moravam mais 5 primos comigo. E eu era o mais velho, com 9 anos de idade. Imagina a reca para trás. Aquela casa era uma paz. E eles me levaram. E com 9 anos de idade, naquela semana, era uma quarta-feira, no mês de julho, não consegui lembrar o dia. Exato, assim, dia 9, não consigo lembrar. Mas era uma quarta-feira. E então, eu ouvi a mensagem da palavra do Senhor e aceitei Jesus, e aquilo foi empolgante. E daquele tempo para cá, eu vim trabalhando para o Senhor intensamente. Mas a gente passou por muitas coisas até chegar aqui. E chegando aqui, a gente continua passando por muitas coisas. Que se a gente for olhar para as coisas que nos acontecem, parece que não vale a pena servir o Senhor. Parece que ser servo de Deus não é uma coisa assim lá vantajosa. Se a gente analisar a coisa friamente, e se a gente não entender que a gente é mero instrumento nas mãos de o nosso Senhor. E para isso, para eu tentar mostrar um pouco disso para ti, eu gostaria de convidar você para o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, por favor. Hebreus, capítulo 11. Se alguém está próximo de você e não tem uma Bíblia, você, por favor, ajude. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, verso 32. Hebreus 11, 32. Diz assim o texto sagrado. Hebreus, capítulo 11, verso 32. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova da zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ser instrumento
instrumento nas mãos do Senhor, você já viu que não é fácil. Ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu poderia falar aqui várias outras coisas. Olha, você é um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de graça, um instrumento de bênção, um instrumento de vitória, um instrumento de encher tua bola. Mas quem é instrumento nas mãos do Senhor tem que estar pronto para passar por situações inimagináveis. Parece que algumas pessoas, quando aceitam Jesus como Salvador, elas começam a ter uma vida de dificuldades. Parece que o mundo começa a espremê-la, a comprimi-la. Quando você se torna um crente, você se torna um crente para ter paz interior. Mas parece que quando você diz sou crente, aí se levanta um parente contra você, se levanta um chefe contra você, se levanta um supervisor contra você, se levanta um fiscal contra você. Você parece que passa a receber mais multas de trânsito. Você parece que perde o emprego por nada. Você parece que perde um ente querido quando ele estava ali numa boa. Foi só você se tornar crente, a pessoa morreu. Parece que os seus relacionamentos já não são mais os mesmos. Quando você aceita Cristo como Salvador, parece que a tua vida vira de ponta cabeça. E você vai lá para a igreja e o pastor diz: você não é cauda, você é cabeça. Não é pregação do véu, que não é isso, né? Mas por aí os caras dizem. Você liga o rádio e está lá o pessoal te prometendo. Você vai lá na igreja, não sei aonde, está lá o pessoal te prometendo: deixe de sofrer. É só trazer para cá o que a gente precisa receber de você, e o seu sofrimento já é. Se você trouxer 10, vai ter uma bênção de 10. Se você trouxer 50, vai ter uma bênção de 50. Se você der 100, vai ter uma bênção de 100. E se você der mais do que isso, misericórdia. O céu é o limite. Ou então, você é explorado naquilo que você mais necessita. O que as pessoas prometem pra gente é que se você vier para a minha igreja, traga a foto do seu marido, traga a foto do seu filho, da sua esposa, de sei lá quem, do viciado. Eu vou orar aqui agora e esse negócio vai parar. Nós somos explorados porque a gente é pobre. E como a gente é pobre, a gente precisa de um acesso melhor à saúde. Não tem. Aí como a gente não tem um acesso melhor à saúde, o cara lá diz assim: ó, vem aqui que eu oro por você e você fica curado. Vem. Você é crente. Você é filho daquele que é dono do ouro e da prata. Quem é filho daquele que é dono do ouro e da prata não pode passar necessidade. Porque Deus não vai deixar o filho dele mendigar o pão. E tem hora que você olha assim e fala assim: se eu não vou mendigar o pão, por que a minha despensa está tão vazia? Por que a comida não dá até o final do mês? Por que quando eu vou ao hospital eu não consigo ser atendido? Por que eu tenho que enfrentar a insegurança da minha cidade? E a gente começa a se desesperar com essas coisas. Aí vem um cara e diz assim: vem para a minha igreja, que eu oro por você, e se você tiver fé, tudo isso acaba. Esse neo-evangelicalismo que tem se instalado por aí
faz de você um mais que vencedor. E você é em Jesus Cristo. No mundo, o texto sagrado diz: no mundo passais por aflições. E a Bíblia ainda diz, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que aqueles que querem ter uma vida mais santa, mais piedosa, mais correta, quem quer viver da maneira mais certa possível, mais santa possível, esse tipo de gente vai ser o quê? Perseguido. Você já viu? Já leu lá na Bíblia? 2 Timóteo 3:12, aos que querem ter vidas piedosas, vão sofrer perseguições. Olha aí a promessa para a gente. E você é um instrumento nas mãos de Deus. Essa lista que a gente acabou de ler aqui nesse capítulo, que a gente está acostumado de chamar o capítulo da galeria da fé, fala de homens que passaram por situações complicadíssimas. Cada uma dessas pessoas aqui, nessa lista aqui que a gente leu aqui, e todo o capítulo, me diz um servo do Senhor que teve vida boa. Me diz só um. Você conhece algum servo do Senhor nas Escrituras que teve vida mansa? Que teve vida tranquila? Que ficou livre de perseguição e sofrimento? Você conhece alguém nas Escrituras que não tenha sido oprimido? Que não tenha passado por sofrimentos intensos? E que depois de passar por sofrimento, esse sofrimento aumentando, esse sofrimento tornou-se tristeza. E esse sofrimento e essa tristeza aumentando, parece às vezes que Deus nos tirou da luz. Quer dizer, a Bíblia diz assim, a gente aprende assim: Deus nos tirou das trevas e nos tirou mesmo, nos trouxe para a maravilhosa luz e nos trouxe mesmo, e parece que a gente anda nas trevas o tempo todo. E cadê Deus? Onde está Deus? Onde é que está Deus nos momentos de maior sofrimento da gente? Onde é que Ele está? Porque alguns de nós, como instrumentos nas mãos dele, chamado... E o que é um instrumento? Deixa-me abrir esse parênteses. O que é um instrumento? Um instrumento é algo, e no nosso caso, alguém que é usado para um trabalho, que é usado para uma atividade. Um instrumento é um objeto, é uma pessoa, considerando a gente aqui como um instrumento nas mãos de Deus, que é destacado para um determinado trabalho. E cada instrumento serve para uma coisa diferente, tem um propósito diferente, tem uma realização diferente do outro. Por isso que parece que às vezes a gente olha para a vida do outro e parece que a vida dele é melhor do que a nossa. Mas não é. Faz assim: você gostaria muito de trocar de vida com a pessoa que está aí ao seu lado? Você queria ter a vida dela? Queria? Alguns de vocês vão olhar e vão dizer assim: credo, pastor. Outros vão dizer: tá aí, queria ter a vida desse aqui. E o outro está dizendo: eu queria ter a tua. E aí os outros, um está olhando para a cara dele: eu me lembro. Porque parece que a nossa vida sempre é a mais difícil, é a mais complicada. Parece que quando a gente está no momento de mais angústia, o que é que sobra para a gente? Perguntas e dúvidas. Eu continuo? Eu vou em frente? É engraçado o Jefté, né? O Jefté, ele aparecer nessa galeria da fé. Como é que Jefté, você olha para a vida do Jefté, como é que Jefté apareceu aqui na galeria da fé? O que foi que ele fez assim que deu para ele esse status de estar na galeria da fé?
A mãe do Jefté, ela tinha um procedimento, ela era conhecida por ter um procedimento duvidoso. E alguns vão dizer claramente que a mãe do Jefté era uma prostituta. O Jefté é de uma família que os outros irmãos dele olham assim e dizem assim: esse cara aí vai ter nossa parte na herança? Vai não. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jefté. Você não é nosso irmão, porque ele era meio irmão dos caras. E você não é nosso irmão. A gente não gosta de você e vaza daqui. Eles expulsaram o Jefté de casa. Aí o Jefté sai. A Bíblia diz que ele se junta a um bando de vadios. E ele está na galeria da fé. Ele se junta a um bando de vadios. E aonde ele passava era mais ou menos assim: Jefté agora vai para o bairro mais perigoso do Juazeiro e vai montar a gangue dele. E onde ele passar aqui no Cariri, ele é temido. Foi isso que o Jefté fez. O pessoal diz assim: ó, lá vem o Jefté com a galera dele. Abre aí, deixa a comida à vontade, não mexe com o cara não. Ele é perigoso. Na guerra que ele entra, ele ganha. Aí mais tarde o povo de Deus é oprimido por seus inimigos. E quem que eles pensam? Vamos buscar Jefté. E eles pegam o Jefté, trazem o Jefté e dizem assim: Jefté, a gente está com problema aí com o exército aí dos nossos inimigos. E a gente queria que você liderasse aqui o exército, porque a gente não consegue, não. A gente tem esse negócio de guerra não é com a gente como você conhece, a gente conhece não. E você é um cara vitorioso. O Jefté falou assim: beleza. Eu até posso guerrear a favor de vocês. Agora, se eu ganhar a guerra, eu quero ser o presidente. Eu quero mandar em tudo aqui. E o pessoal diz: bom, se eu não ficar aqui, a gente vai morrer, não vai ter ninguém para mandar em nada. Fechou. Aí o Jefté vai para um canto e diz assim: Senhor, se o Senhor me der a vitória nessa guerra aí, eu vou, depois da guerra, quando eu estiver voltando para a minha cidade, com a vitória nas mãos, se o Senhor me der a vitória, com a vitória nas mãos, a primeira pessoa que passar no portão, na minha direção, eu vou oferecer sacrifício ao Senhor. E ele vai guerrear, porque na mente do Jefté, e é aqui que eu acho, e é a palavra que eu estou usando, essa mesmo de propósito, é aqui que eu acho que o motivo pelo qual ele está na galeria da fé. Porque quando o Jefté vai para a guerra, não é ele que vai guerrear. É o Deus dele contra o Deus. Eu não sei se eles são os midianitas ou os amonitas, não sei. Mas é o meu Deus contra o seu Deus. E vamos ver qual é o Deus que ganha. E o Deus do Jefté ganha. E a palavra de Deus diz que quando ele está voltando com a vitória nas mãos, aquela dança, aquela festa, os alaridos, os gritos de vitória, a primeira pessoa que passa no portão e na sua direção é a sua filha. E aí ele fica maluco, porque ele disse que a primeira pessoa que passasse o portão lá fora, ele ia sacrificar ao Deus Todo-Poderoso, e Deus nem pediu para ele esse sacrifício, mas ele prometeu. Porque a gente é instrumento nas mãos de Deus. E esse oferecimento de sacrifício aqui à parte, o Jefté não se escondeu quando ele teve que ir lá fazer algo para Deus. O Gideão é impressionante, o Gideão. Quando Deus chama Gideão para fazer algo para ele, Gideão está lá trabalhando que nem um condenado. Vem aqui trabalhar para mim, você vai ser um juiz. E lá se vem 32 mil pessoas. Deus diz: é muita gente, eu não quero. Tira aí tudo que é tímido, tudo aí que é medroso. São muitos. Agora tira todos os desatentos. Sai outro monte. Ficam só 300. E com esses, Deus dá a vitória ao povo dele. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Para o rei Davi, não foi fácil. E para cada um desses homens aqui citados, para nenhum deles foi fácil.
O texto sagrado está dizendo que eles extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram forças. Quantos de nós não perdemos as nossas forças na caminhada com Cristo? E aí, quando a coisa aperta, você chega aí no pastor na terça, na quinta-feira e diz: pastor, arrochou, eu não estou mais aguentando, eu vou entregar aqui tudo quanto são meus carros aqui. Vou entregar meus carros. Mas meu irmão, você é um instrumento nas mãos de... Não quero mais dificuldade. Mas o justo, que é um instrumento nas mãos do Senhor, o justo, que quer fazer uma obra excelente para o Senhor, o justo tem que viver pela fé. E nenhum instrumento nas mãos do Senhor vai conseguir chegar do outro lado se não for pela fé. E com alegria, hein? E com alegria. Porque o apóstolo Paulo, quando ele está na prisão escrevendo para os irmãos, ele diz para os irmãos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque ele quer os irmãos em Filipos servindo ao Senhor com alegria. Mas como assim Paulo pode falar um negócio desse preso? E as cadeias daquela época não eram nada fáceis, úmidas, escuras, muito bem vigiadas. Uma alimentação que eu penso que devia ser horrível. Como é que um homem que passa pelo que Paulo passou, enfrenta o que Paulo enfrentou, pode dizer para os outros: se alegrem no Senhor? Então a caminhada com Deus não é fácil. Porque ser um instrumento nas mãos do Senhor quer dizer que você vai passar por angústias. Você vai passar por momentos angustiantes. E quando a gente está passando por momentos angustiantes, a gente pergunta: quando é que Deus vem me ajudar? A gente pergunta: por que é que Deus não me ajuda? A gente se pergunta: por que Deus não está atento para as minhas condições? Por que eu sirvo Deus fielmente, eu dou meu dízimo fielmente, eu vou à igreja fielmente, e eu ainda não tenho o amor dos meus filhos? Eu tenho um distanciamento das pessoas que eu amo. Eu adquiro doenças que eu não esperava ter. Eu perco pessoas que eu jamais imaginaria perder. Por que no meu trabalho as coisas são tão difíceis? Por que eu não consigo vingar financeiramente? Porque a gente pensa que andar com Deus implica dizer que a gente sempre vai receber livramento. Se não vai. Não vai ser sempre. Mas o nosso Deus promete uma coisa para você e para mim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Você sabe o que é passar pelo vale da sombra da morte? Passar pelo vale da sombra da morte é enfrentar todo tipo de perigo, meu querido. É enfrentar animais peçonhentos, no caso dele, do salmista. É enfrentar salteadores que estão à espreita ali esperando passar para roubar e para matar. É passar e olhar para um lado, ver pedra, olhar para o outro, ver pedra, e olhar para frente e não ver ninguém, só escuridão. Mas ele era tão confiante que ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não o quê? Não temerei o quê? E por que a gente teme? Por que você teme? Por que você teme uma doencinha? Porque para Deus é. Se Deus olhar para você e falar assim: levanta e anda, é na hora, meu querido.
Mas o nosso Senhor que cuida de todas as coisas, que providencia todas as coisas para nós, muitas vezes quer nos ver passando pelo vale da sombra da morte, para ver se a gente de fato não teme mal nenhum. Mas quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, qual é a primeira coisa que a gente faz? Nos resta, para alguns, murmurar. Para outros, desistir de tudo, jogar a toalha. Jogar a toalha é uma expressão dos lutadores que quando ele já não tem mais condição nenhuma de lutar, joga a toalha. Ele desistiu, acabou, para ele acabou, desistiu. E quantos de nós não estamos jogando a toalha? Quantos de nós, passando pelo vale da sombra da morte, já não queremos mais sofrer? Quantos de nós que somos instrumentos nas mãos de... Eu sempre me fiz essa pergunta e graças a Deus a resposta também veio ao meu coração. Senhor, por que o Senhor me salvou? Por que o Senhor me salvou? E aí outro dia, lendo Efésios 2:10, ele diz lá o motivo pelo qual ele me salvou. Para que ele me salvou? Para a gente praticar o quê? As boas obras. E praticar as boas obras é coisa boa? Sim ou não? Não sei. Praticar boas obras eu não sei se é coisa boa. Porque enquanto a gente está praticando as boas obras e a gente tem que praticar, a gente também vai sendo perseguido pelo inimigo. E quem é que acha bom aqui ser perseguido pelo inimigo? Quem? Opa! Alguém aqui acha bom ser perseguido pelo inimigo? Ser destruído pelo inimigo? Ninguém acha. Mas praticar as boas obras exige isso. Que você fique atento. Porque enquanto você está trabalhando para o reino como instrumento nas mãos do Senhor, outro tanto o diabo está fazendo para você não chegar lá. O diabo, digo, e suas hostes. E quando o diabo te pega, ou quando ele te alcança, porque algumas vezes ele nos pega, ele nos alcança, infelizmente. Queria te dizer que não, mas ele alcançou Jó. Ele alcançou Jó. Vamos comparar nossa vida com Jó. Eu não tenho coragem de comparar minha com a dele. E ele alcançou Jó, não vai alcançar você e eu. Mas quando o diabo nos alcança, ele causa um estrago. Porque o que o diabo mais quer é acabar com a nossa raça. E é por isso que enquanto o apóstolo Paulo estava fazendo uma obra grandiosa para o reino do nosso Senhor, como instrumento nas mãos de Deus, é por isso que ele sofreu naufrágio, apanhou que nem um condenado, ele era um condenado. Aliás, 2 Coríntios, pode abrir comigo, por favor, 2 Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1. Às vezes você pergunta assim, por que ele repete tanta referência? Porque tem gente que, só depois da terceira vez, ele disse o que mesmo? Aí você repete, a pessoa acompanha. Eu gosto que a pessoa leia junto comigo, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, o texto sagrado diz assim: porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças,
a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que faz o quê? Porque a gente tem mania de dizer o quê? Agora perdi as esperanças. E a gente tem mania de dizer também um ditado popular que diz assim: tem jeito para tudo, só não tem para morte. E o Senhor está dizendo, o Paulo está dizendo assim: não. Tem jeito para tudo, até para morte. Porque se o fulaninho morrer e Deus quiser, Deus o ressuscita. Eu acho que essa foi a fé que moveu Abraão, o Abraão de ir lá e sacrificar o filho dele. Porque o próprio texto deixa isso claro para nós. Que ele diz: eu vou oferecer meu filho em sacrifício, e o meu Deus tem poder para ressuscitar o menino, se ele quiser. Então a gente não tem motivo. O apóstolo Paulo, ele chegou no momento em que ele se desesperou da vida. Você sabe que é uma pessoa em desespero? Talvez você já esteja em desespero. E o que é se desesperar? Não tem mais sentido para estar aqui. Não tem mais motivo para estar vivo. Não tem mais razão de viver. Não tem mais para que viver. Aliás, a vida já está sem gosto, sem graça. E isso está acometendo várias pessoas. Não poucas pessoas têm tirado a própria vida por causa de desespero, porque não encontra mais saída, solução, não vê mais razão, e aí se utiliza de um subterfúgio permanente para tentar resolver uma questão momentânea. Porque o suicida, ele se vale de algo permanente para resolver uma coisa que vai passar, gente. Tudo nesse mundo aqui passa. Algumas coisas você tem que ter a paciência para ver o tempo resolver. E algumas coisas só vão se resolver com o tempo. Então chore, se entristeça, mas não se prenda ao passado. Alguns de nós deixamos de ser instrumentos nas mãos de Deus porque a gente está parado lá no passado. A nossa vida está marcada com o passado. O senhor não sabe, pastor, o que ele significava para mim? Vocês sabem, eu trabalho no IACC. Eu faço parte da diretoria lá do IACC, Instituto de Apoio à Criança com Câncer. E há uns 4, 5 meses, morreu uma das crianças. Ele tinha 10 anos de idade. E eu não sei o que é criar um filho até os 10 anos de idade e vê-lo morrer, comido pelo câncer. Eu não sei o que é isso. Eu não sei que tipo de dor isso causa. Eu tenho presenciado várias famílias perdendo seus entes queridos, suas criancinhas, por decorrência do câncer. E esse rapazinho, 10 anos de idade, mais ou menos, inclusive outro dia eu estava em casa e o pai dele desesperado, agoniado: pastor Cleverson, vem aqui na minha casa urgente, eu preciso muito do senhor aqui comigo. Ele mora no Crato. Eu peguei o carro e fui direto para a casa dele. Cheguei lá, ele pediu para orar e aquela coisa toda, eu li a Bíblia e tal, e ele se sentiu mais aliviado, graças a Deus. Mas meses depois o seu filho morre. E ele fica enlouquecido. O pai fica louco. Ele, agora que o filho dele morreu, ele quer matar. De verdade.
A gente que chegou e conversou com ele e tentamos acalmá-lo e aliviar e falar para ele, olha, calma aí. Mas até hoje, ele entra no quarto que era do filho dele e o quarto está intacto. Todas as coisinhas do menino lá, os brinquedos, as roupas. E cada vez que esse pai entra no quarto, ele começa a chorar e querer sair dessa vida. Ele se desespera. E eu falei com ele, existem pessoas que podem abençoar a vida de outras mesmo depois que morrem. Elas, enquanto mortas, não podem fazer nada, mas aquilo que ficou pode abençoar alguém. Eu falei para ele, nós temos várias crianças carentes. Doe as roupinhas do seu filho para essas crianças. Ele não vai mais usar. Ele não vai mais voltar. O seu filho não tem nada que faça ele vir novamente para cá. Quanto mais você guardar essas roupas, guardar esses brinquedos, mais preso lá você está e mais ancorado lá você fica. E ele disse, eu não tenho forças, pastor Cleberson, de fazer isso. De me desfazer das coisas do meu filho. E eu fiz a segunda pergunta para ele, que filho? Que filho? E ele me olhou com uma cara assim de tristeza, raiva e um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu perguntei para ele, que filho? Desculpa, eu não sei a metade do que você está sentindo, mas o seu filho não existe mais. Aqui ele não está mais. E enquanto você não aceitar esse fato, você não vai avançar. E a mulher dele, a essas alturas, está dizendo, eu não quero mais viver com ele. Ele é chorando e desesperado o tempo todo, eu não quero mais os parentes dele, eu não quero mais estar perto dele, e um monte de gente. E assim somos alguns de nós. Porque aquilo lá aconteceu, a gente não se perdoa. Continua sofrendo. Tá, mas eu aprendi que quando eu erro, quando eu peco, o que eu devo fazer? Confessar. Deixar. Para alcançar a misericórdia. É isso. Provérbios 28:13 diz isso. Quando eu peco, eu confesso o meu pecado. Passou. Abandona, deixa. E você vai alcançar misericórdia. Foi algo assim horrendo que aconteceu com você? Já aconteceu. Não há nada que você faça que possa voltar lá e corrigir. Nada. Deus não nos deu o poder de voltarmos ao passado. Você deixou de cantar, de tocar, de abençoar, de servir, de enfeitar, de carregar, de limpar, de evangelizar. Você deixou de viver, de ser um instrumento nas mãos de Deus, porque você se prendeu ao passado. Não vale a pena. Tudo o que aconteceu lá está lá. Não há nada que você faça que tenha condição de fazer você que chega lá e corrigir 1 milímetro. Não foi culpa sua. Está no controle de Deus. Foi que eu errei. Provavelmente você não errou. E se errou, ponto. O que vale é que você é um instrumento nas mãos de Deus. E você tem que ser usado para abençoar a vida de outras pessoas. Deus salvou você entre milhares e milhares, entre bilhões e bilhões de situações. Deus escolheu você.
São milhares de chances de um outro esperma fecundar o óvulo. Eram milhares. E Deus escolheu você. E quando Deus escolheu você, você nasceu. E depois que você nasceu, Deus fez você compreender o Evangelho. E depois que você compreendeu o Evangelho, Deus trouxe você para a casa dele, para o meio do povo dele, para servi-lo. Então você tem que dar graças a Deus, mesmo com o barco afundando, mesmo debaixo de peia, mesmo levando pedrada, mesmo sendo perseguido, mesmo ameaçado de morte. É todo mundo caindo ao seu lado e você continuando. Você é um soldado de Cristo. Vai para frente. O apóstolo Paulo disse isso. Prossigo para o alvo. Eu avanço. Eu deixo para trás as coisas que estão para trás. Eu avanço. Então volta para Cristo. Volta para a tua igreja. Volta para a tua vida de dedicação ao Senhor. Mas pastor, o senhor não sabe, as pessoas na igreja me ofenderam tanto, elas me maltrataram tanto. Na igreja tem um monte de crente, mas tem um monte de gente sentada aqui perto da gente que não é o que estão mostrando ser. Desculpa. Eu fico até pensando que a gente é muito incrédulo, sabia? A gente confia tanto no povo de Deus, que a gente se levanta aqui do banco e deixa aí a bolsa da gente aí. Todo mundo aqui é crente, amém? Amém. Parece que sim. Parece que sim. Parece que todo mundo é crente. Mas não é. Não quero botar em dúvida a tua salvação no Senhor Jesus Cristo. Jamais. Eu só estou te dizendo que a gente não se conhece. A gente não sabe exatamente quem está aqui perto da gente. E na igreja vão ter pessoas sim que são amantes de si mesmas, como vimos ontem, e que não tem nenhum tipo de intimidade com Deus, apesar de demonstrar que tem. Mas o próprio Deus diz assim: tá, você expulsou o demônio aí, está dizendo que me adorou, que com teus lábios me invocou, mas eu não te conheço. Quem é você? Quem é você? Então eu não posso me desligar da igreja do Senhor porque alguém me ofendeu. E ainda que fosse um crente, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4 que eu não devo dar lugar ao diabo. E alguns de nós temos às vezes fazemos isso, damos lugar ao diabo. E aí prejudicamos a vida do outro. Mas eu e você, uma vez que professamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como aquele que nos resgatou do inferno, que nos salvou, nós devemos funcionar como instrumentos nas mãos de Deus para edificar a vida dessa pessoa que está aí próximo da gente. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. É isso que você deve pensar. O que você deve pensar? Eu sou um instrumento nas mãos de Deus para edificar a vida do meu irmão. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. E não vou temer mal nenhum. Por quê? Por que eu não devo temer mal nenhum? Porque Deus está comigo.
Ou seja, a promessa de Deus não é que eu não vá passar por sofrimentos. A promessa de Deus não é que eu não vá enfrentar privações. Pelo contrário, o texto que a gente leu, o texto sagrado diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, servos do Senhor foram torturados. E qual era a tortura? Vários tipos. Ter o ventre aberto, passar pela cama de Procusto. E a cama de Procusto, ele deitava você lá, esticava você até você caber na cama. E se você fosse grandão assim como o nosso amigo ali, eles cortavam o que passasse na cama. As pernas passou, corta as pernas. Não alcançou a perna, estica até alcançar. Outro dia eu fui tentar fazer uma abertura, com a cama volta. Ainda mais passar por uma tortura, o cara me esticando até a tampa, jogando óleo quente nos meus olhos. Alguns irmãos nossos morreram assim. Nega Jesus e eu não te jogo esse óleo fervente. E o cara acreditava tanto, cria de tal maneira no Senhor Jesus Cristo que existe. Joga o óleo. Nega Jesus e eu não abro teu ventre aqui sem anestesia. Você pode abrir meu ventre. E o cara se contorcia de dor e morria de dor. Ou você nega Jesus, ou pega esse ferro quente aqui e enfia no teu olho. Eu vou enfiar primeiro no olho esquerdo e esperar você negar Jesus. E se você não negar, eu vou enfiar no olho direito. E o cara disse: já queimaram o olho dele, vazaram, na verdade, e vazaram o segundo. E até decapitar o cara. Mas ele dizia: da minha fé, do serviço do meu rei, eu não arredo o pé. Eu não arredo. Pode matar, pode oprimir. Porque o texto sagrado também, ele me diz uma coisa que para mim é só pela fé. O texto diz assim: outros por sua vez passaram pela prova de zombarias e tal e tal. Eu estou aqui em Hebreus 11:37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. E o versículo 38, Hebreus 11:38 diz: o mundo não era digno deles. E o versículo 39 diz: todos estes da lista que ele deu, Gideão, Davi e vários outros, Samuel, obra belíssima que o profeta Samuel teve, sacerdote, rei. Samuel fez de tudo na vida. E o texto 39 diz assim, o verso 39, 11:39 de Hebreus diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Eles não viram Jesus chegar. Eles não tiveram o prazer de ver o fruto do trabalho deles. Morreram crendo nisso e não viram o fruto disso. Quem é instrumento nas mãos do Senhor é assim. Muitas vezes não vai ver nem o resultado do seu trabalho, mas pela fé eu sei que eu sou um instrumento nas mãos do meu Deus. E eu vou fazer para Ele, para a glória dele. Pela fé. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um instrumento nas mãos de Deus. E um instrumento nas mãos de Deus para realizar um trabalho importante e que só você, sendo o instrumento que você é, pode realizar. Mas enquanto você vai realizando esse trabalho, muito sofrimento vai se impregnar a você. É impossível crer em Cristo
e não sofrer por ele. Anteontem ainda falei com os irmãos. O apóstolo Paulo dizendo, ainda em Filipenses 1:29, ele dizendo que não nos foi dada a graça, a alegria de apenas crer, de somente crer em Cristo, mas também nos foi dada a graça de padecer por Ele, sofrer por Ele. O servo do Senhor vai servir o Senhor debaixo de muita pressão, debaixo de muito sofrimento, enfrentando muitas perseguições, mas ainda é um instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Deus. E mesmo que eu não entenda, também para o meu bem. Amém? Amém. Vamos orar?